Abramos a palavra do nosso Deus, irmãos, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, orar ao Senhor, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e nos ilumine com o seu Espírito. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por nossas vidas, pela vida em Cristo Jesus, e neste momento da pregação da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito nos instrua e ilumine o nosso entendimento, para que compreendamos de maneira verdadeira a Tua Palavra, Senhor. Ser conosco, dá intrepidez, ó Deus, na pregação e fidelidade ao texto. É o que nós oramos em nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos continuando a nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Chegamos no capítulo 5 de Efésios. Nós já vimos que no capítulo 4 e até o 5, na verdade, vai até o 5, no versículo 20, e depois do 22 ele vai dar exemplos práticos, mas até o 20 nós estamos com a mesma ideia. Paulo está transmitindo a mesma ideia do capítulo 4 até o capítulo 5. Mas nós dividimos de forma didática, para que possamos entender de maneira melhor. Mas no capítulo 4, Paulo já vem esboçando, já vem exortando aquela igreja que já nasceu em Cristo, é uma nova igreja, uma igreja que foi redimida por Cristo, foi salva em Cristo Jesus, uma igreja que foi eleita antes da fundação do mundo, uma igreja onde Deus colocou aqueles irmãos que estão agora numa região celestial em Cristo Jesus. Uma igreja em que propósito de Deus, está no plano maior de Deus, e dentro desse plano ele estabeleceu que Jesus seria o caminho, o meio que aquela igreja alcançaria, entraria nesse reino dos céus, estaria na presença do próprio Pai. Então Deus planejou, Jesus executa essa obra, e o Espírito Santo, que é muito falado aqui na carta aos Efésios, é este Espírito que sela, que vai aplicar essa obra da Trindade no coração daqueles irmãos. A carta aos Efésios é uma carta que fala muito de eclesiologia, fala muito da igreja e desse Espírito Santo que doa os seus dons à igreja. Cristo sobe aos céus, envia o seu Espírito e concede dons para que essa igreja esteja totalmente ajustada, unida. Um tema muito forte aqui na carta aos Efésios é unidade. A unidade da igreja, que está alicerçada no corpo, na rocha que é Jesus Cristo, na cabeça que é Jesus Cristo, está fundamentado na doutrina dos apóstolos. Essa igreja precisa ser santa como Deus é santo. E aí Paulo está exortando no capítulo 4 essa santidade. Ele está dizendo que, olha, vocês precisam trabalhar, aquele que não trabalha, passa a trabalhar, faça coisas com suas próprias mãos para acudir o necessitado, fale palavras que não sejam palavras torpes, somente aquilo que edifica. E no capítulo 3, então, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: seja imitadores de Deus,
como filhos amados. Essa é a ideia, sede santos como Ele é santo. Então, capítulo 4, ele está terminando dizendo: sejam santos, continuem em santidade de vida, em modificação de vida, em transformação de suas vidas. E aí, a partir do versículo 3, ele continua ainda a exortar. Paulo quer que aquela igreja continue em santidade e viva de conformidade com aquele que a chamou, aquele que a escolheu. A igreja foi escolhida por Cristo, por Deus, e ela tem que espelhar a santidade de Deus em suas vidas. E é isso que Paulo vai trazer aqui no versículo 3. Ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. O apóstolo Paulo vai falar mais um pouco sobre ações de graças de maneira mais profunda, sobre cantar salmos, gratidão no coração. A ideia do apóstolo Paulo é dizer o seguinte, que naquele momento, naquela época, aquele povo, antes de ser crente, antes de chegar à conversão, eles conviviam com uma cidade que promovia o pecado, promovia os pecados sexuais. Então as conversas eram conversas voltadas para as questões sexuais. Existe uma palavra grega aqui que a ideia era algo que era exaltado, por exemplo, aquilo que era mordaz, uma palavra que sarcástica, palavras que eram usadas às vezes com duplo sentido, palavras que eram muito comuns, eram usadas às vezes na retórica. Paulo diz que esse tipo de palavra, ela estava na verdade sendo utilizada para gerar graça, as pessoas sorriam daquilo que era pecado, daquilo que era impuro. Então a ideia de Paulo é dizer, olha, essas conversas que vão gerar a licenciosidade, que vão estimular o pecado, que vão lembrar dos cultos ao paganismo, das orgias que existiam ali no templo de Artemis, no templo da deusa, a grande deusa de Éfeso. Esses tipos de conversas não podem nem chegar até vocês. Vocês não devem ter essa conversação, porque esse tipo de conversa corrompem os bons costumes, pode corromper os bons costumes. Paulo vai listar depois, em Colossenses, esse tipo de pecado de maneira muito mais clara. Aqui ele está falando de maneira mais abrangente, mas em Colossenses, que é uma carta muito próxima de Efésios, vocês vão perceber que Paulo vai dar outros exemplos de tipo de pecados que eram praticados. Ele vai falar, na verdade, daquilo que era contra tudo aquilo que ele vai nos mostrar, que é o casamento. Percebo que a partir do capítulo 5, no versículo 22, ele vai falar sobre casamento. Então o que Paulo está dizendo? Olha, a vida que leva a uma licenciosidade, a um pecado, a fornicação, a própria incontinência que ele está trazendo aqui, a ideia de uma vida desregrada, longe do casamento que Deus prescreveu, isso daí vocês têm que ficar longe disso. Paulo, ele nomeia pecados e usa aqui a palavra porneia, usa várias palavras que significam aqui, umas são sinônimas das outras e outras têm diferenças, mas a verdade, no conjunto, já que a gente precisa poupar o tempo aqui, no conjunto a ideia é dizer assim, tudo aquilo que leva à pornografia, ao pecado sexual, deve ser abominado por vocês. Aqui de maneira mais prática para os nossos dias, seria aquelas piadinhas de duplo sentido. É claro que parece um pouco tão fraco, né, para aquela época, porque aquela época é muito mais forte, porque eles viam isso dali. Muitos, quem sabe, vivenciaram o culto à deusa Diana e participaram das orgias. Então Paulo está dizendo, cuidado com esse tipo de conversa, porque essas conversas vão lembrar o passado de vocês. E esse passado pode trazer agora lembranças de pecado e reavivar o pecado dentro de vocês. Vocês podem começar a reviver este pecado que vocês cometiam. Nos dias de hoje, essas piadas, elas também têm essa conotação. Tem gente que, por exemplo, é muito interessante, às vezes, em palestras de casais, onde o preletor traz algumas piadinhas, às vezes até meio obscenas, mas ele é preletor, ele é pastor e está trazendo piadinha ali, e as pessoas dão risada daquelas questões que são coisas que deveriam ser restritas ao ambiente do casal. Na verdade, existe uma ideia no oriental que diz assim, você não pode levar o quarto para a sala. Não leve o seu quarto para a sala. Aquilo que você faz dentro do quarto, das quatro paredes, aquilo que você tem, seus relacionamentos, deve ficar ali. Você não deve levar isso para piadinhas, para conversinhas. E as pessoas riem disso.
riem dessas piadas, riem dessas coisas, e Paulo está dizendo, essas coisas vão fazer, esse tipo de pensamento, vão trazer na mente da pessoa o pecado, vão salientar o pecado. Meus irmãos, hoje é muito fácil você entrar nisso que Paulo está dizendo aqui. É muito fácil você entrar na questão das impurezas, da incontinência, da idolatria. Ele diz que é idolatria e não tem reino de Cristo. Ele está dizendo por que é muito fácil? Por causa da internet, da pornografia na internet, por causa da ideia da sexualidade aberta. As pessoas hoje falam tudo sobre, nós temos que abrir, quebrar os tabus. E às vezes, e é claro que deve-se quebrar o tabu, no sentido de que deve-se falar sobre sexualidade, até para que as pessoas saibam, a própria igreja saiba do que a igreja fala sobre sexualidade, mas dentro de um padrão, dentro de uma moralidade. Mas as pessoas estão falando de maneira imoral. Você ouve programas, até aqueles programas que de sábado eu fico estudando até mais tarde, aí tem um tal dos altas horas. Às vezes a mulher que fala a lei, até ela tenta manter um padrão, mas as pessoas usam aquilo, ridicularizam. A mulher que eu estou falando é a que faz responde perguntas sobre sexualidade. Mas tem muita gente fazendo coisas e ridicularizando, entrando numa questão que deveria pertencer a um casal, ao casamento. O Paulo vai trazer isso mais à frente. Olha o contraste. Vocês viviam assim. Vocês eram dessa forma. Vocês viviam em trevas. Vocês eram as próprias trevas. Agora vocês são luz. Então vocês não podem mais dar lugar a isso. Veja que antes disso ele diz assim, pelo contrário, ações de graças. Ao invés de falar essas coisas, o que você tem que falar? Só o que edifica. Só o que eleva, o que louva a Deus. Só entoar cânticos, louvando o coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Então Paulo está dizendo, ao invés de você pegar os seus lábios e sua boca e falar coisas inconvenientes e que levem as pessoas a pecar, você precisa, na verdade, usar seus lábios para louvar e bendizer a Deus e abençoar o próximo. Ações de graças no coração. Agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. E aí é que Paulo traz essa ideia, esse contraste com ações de graças. E veja o que ele diz aqui, meus irmãos. Ele diz que isso é idolatria, o avarento, a avareza aqui é muito interessante. A avareza também aqui não está agora associada, ligada intimamente à avareza em termos de dinheiro. Calvino até diz que a avareza de dinheiro, as pessoas que são avarentas, aquelas pessoas que tem uma pessoa econômica e tem avareza. É um limite muito difícil isso daí. É um limite muito difícil. Tem que pedir a Deus misericórdia para a gente ter o limite disso daí. Saber qual é o limite da avareza e qual é o limite da pessoa econômica que guarda o dinheiro, que gasta naquilo que é pão. Mas Calvino diz assim, a avareza leva à idolatria mesmo. Aqueles que são idólatras, que são devotos de Mamon, o Deus do dinheiro. E quando a pessoa é muito apegada ao materialismo, é claro que ela vai se apegar também às coisas do material. As coisas que são trazidas juntamente com essa idolatria, que é o quê? Os pecados sexuais. Então Calvino associa muito isso à questão da avareza. Mas a maioria dos comentaristas desse texto, a maioria das pessoas que falam sobre esse texto, diz que a avareza está ligada também à questão da avidez pelo sexo, pelo pecado sexual. E meus irmãos, nossa sociedade é uma sociedade muito voltada para isso. As grandes questões hoje são sexuais, a liberação sexual. Está sendo muito falado, muito divulgado. A maior dificuldade hoje está nessa área aqui. Uma das maiores dificuldades que existem hoje é o pecado relacionado à questão sexual. Tem muita gente, inclusive, que não, às vezes, aquilo que... É claro que o que prende mais a pessoa é o pecado, de modo geral. Mas tem um pecado que prende a pessoa e, às vezes, é esse pecado sexual. Alguém que, por exemplo, que namorava... e tinha um namorado, e ele praticava o relacionamento sexual, ele sabe que se ele entrar na igreja, ele vai ter que deixar de fazer isso, e a pessoa às vezes não quer entrar na igreja e diz assim, poxa, eu não posso largar, porque se eu deixar de praticar, de ter esse relacionamento sexual fora do casamento com o meu namorado, ele vai terminar comigo. E às vezes é um empecilho para que a pessoa venha à igreja e venha a Cristo. Claro que tem outras coisas que estão impedindo, porque ali a pessoa está colocando o namorado no lugar de Deus, né? Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que a questão sexual é tão forte que ela foi divulgada na própria sociedade, nas ideias, por exemplo, da psicanálise e de muitas outras teorias, que falam de como o homem é voltado para o seu desejo, não só sexual, mas o desejo de modo geral. Mas o desejo sexual é algo muito difícil, às vezes, de frear. E Paulo está preocupado com isso. Aquela igreja vivia num ambiente
ambiente lá na igreja, naquela região em Éfeso, uma região que as pessoas praticavam a imoralidade de maneira aberta, de maneira fácil. E aí Paulo diz, essas piadinhas, conversas obscenas, devem ser temperadas, devem ser eliminadas do meio do povo de Deus. E ele diz, essas pessoas não têm herança no reino de Cristo. No reino de Cristo não há lugar para esse tipo de coisas. Hoje às vezes é comum você ver um crente dando risada de piadas obscenas. Não dá para rir, meu irmão. Você tem que ter muito cuidado. Do riso depois vem o choro pelo pecado, depois da queda. Então, cuidado com isso. Ninguém vos engane, versículo 6, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Palavras vãs é palavras ao vento. Existia muitos mestres naquela época, pessoas querendo enganar, pessoas que se filtravam na própria igreja para enganar a igreja. E Paulo diz, olha, não se engane, porque a ira de Deus vem contra essas pessoas, até contra essas pessoas que estão ali tentando levantar o pecado sexual dentro da igreja. E ele está dizendo, cuidado, a ira de Deus vem contra essas pessoas. Meus irmãos, nós falamos nessa manhã aqui na Escola Bíblica Dominical, que a sociedade relativista, ela na verdade quer relativizar, é moral, é pecado, é isso que eles querem relativizar. O restante não é relativo, mas a questão moral é relativizada. O pecado é relativizado. Não existe pecado. Existe, na verdade, uma igreja que quer prender as pessoas, que quer servir de castradora das pessoas. E quando as pessoas começam a entender ou aceitar esse discurso, as pessoas caíram num grande engano. Porque para Deus existe pecado. E existe algo sério aqui no texto que diz que a ira de Deus vem contra essas pessoas. Então Deus trata pecado como pecado. E existe um Deus irado contra o pecado. E a gente precisa resgatar a imagem desse Deus santo. Que Ele é tão santo que Ele se ira contra o pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E tem um Deus irado contra isso. E que vai punir os desobedientes. Veja o que ele diz, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo diz que existe esse Deus irado. A gente precisa mostrar para as pessoas que Deus é amor, mas Ele também é um Deus que manifesta a sua ira contra os pecados. Paulo está dizendo, é reprovado diante de Deus. Essas pessoas receberão o justo castigo, receberão o castigo de não estarem obedecendo ao nosso Deus. Lá em João, diz que Deus aceita aqueles que creem já passaram da morte para a vida, mas aqueles que não acreditam em Deus, sobre eles está a ira de Deus, lá em João 3,36. A ira de Deus está sobre todas as pessoas que não acreditam em Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão vendo essas pessoas fazendo esse tipo de vida, de atitudes sexuais? Elas estão entrando na pornografia, estão entrando na porneia, fazem todos esses tipos de coisa, mas olha, a ira de Deus vem contra elas. Deus não está deixando essas coisas impunes. Na verdade, até o fato de as pessoas continuarem vivendo nessa vida é uma manifestação da ira de Deus, que deixa que ela viva da forma que ela quer, para que naquele grande dia haja o julgamento. Portanto, não sejais participantes com eles. Paulo está dizendo para os crentes, cuidado, para que vocês não participem das mesmas coisas que eles estão fazendo, ou dando risada, ou concordando, ou aceitando, ou quem sabe até fazendo. Cuidado. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Vejam, meus irmãos, que a ideia de luz no Senhor e trevas, Paulo está dizendo assim, vocês andavam nas trevas, agora vocês andam na luz. Não, ele está dizendo, vocês eram trevas e agora são luz. Essência, o apóstolo Paulo quer dizer que em essência nós éramos trevas. Ele está falando da igreja em Éfeso e nós podemos falar de nós hoje. Nós éramos trevas, nós não éramos luz. Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Se vocês são luz, andem como filhos da luz. Os filhos das trevas andam em desobediência. O pai desse século cegou os olhos dos incrédulos, ou seja, eles vivem o quê? Na escuridão. Eles vivem nas trevas e fazem tudo o que as trevas ordenam, que é práticas de vida sexual, vida de orgia, fora do relacionamento de Deus. Aquilo que Deus prescreve como uma sexualidade
da palavra, daquilo que Deus prescreve na palavra. Então vejam, ele está dizendo, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, versículo 9, e justiça e verdade. Paulo já falou sobre isso, sobre a justiça, sobre a verdade, falar aquilo que em sinceridade, não devemos nos mascarar, provando sempre que é agradável no Senhor. A palavra provando aqui é discriminando, é julgando aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. O crente está sempre julgando aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus. E aí ele diz no versículo 11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Então ele está falando o filho das trevas e o filho da luz. Os filhos da luz não podem andar nos pecados sexuais, e não podem andar da mesma forma que aquelas pessoas que fora de Cristo, lá em Éfeso, andavam. E ele está dizendo, os filhos da luz andam em bondade, em justiça, em retidão. Mas só que ele diz uma coisa, nós devemos reprovar essas atitudes. E aqui, meus irmãos, há uma doutrina maravilhosa. Ele está dizendo que essas obras infrutíferas das trevas devemos reprová-las. O crente não só não faz, como reprova aqueles que fazem. Mas isso não é um julgamento moral, pastor? Na verdade, meus irmãos, a ideia de Paulo é dizer que quando a luz chega em algum lugar, ela se torna visível. Veja que ele continua, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Quando um crente chega, ele tem que ser aquele que incomoda aquela outra pessoa que está andando contra Deus. Ele tem que ser uma luz ali naquele lugar. A pessoa tem que ficar com vergonha de referir certas piadas, de ficar com vergonha de certas práticas da vida dela, porque o crente está ali, o cristão está ali. Paulo está dizendo, vocês são luz. Quando aquelas pessoas que estão lá no templo de Diana olharem para vocês, eles devem se sentir reprovados por Deus. Nós somos a própria luz, nós somos a luz do mundo. Nós somos nós somos aqueles que foram chamados das trevas para a luz, e somos a própria luz que ilumina, porque estamos alicerçados na luz que é Jesus, que é Cristo Jesus. Nós temos que andar em santidade. Então as pessoas, quando olharem para você, devem olhar para você e dizer assim, você está reprovando o que eu estou fazendo. Mas como é que você pode reprovar o que eu estou fazendo? Quem é você para isso? Eu sou filho da luz. A minha atitude, o meu gesto, as minhas ações, a minha forma de viver, a minha forma de falar, a minha forma de pregar, todo o meu ser é luz e reprova isso que você faz. A igreja foi chamada para isso. Nós somos a Memorial da Barra, estamos perto de um farol. Mas para que a igreja Memorial da Barra seja um farol mesmo, e o farol naquela escuridão do mar, já viu como é que fica a luz? Onde passa, clareia. Nós devemos ser assim, como esse farol, clareando. Onde nós estivermos, onde nós formos, onde quer que andemos, temos que mostrar essa luz que vem de Deus, reprovando as obras das trevas. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas, aquilo que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Paulo está dizendo que quando eles fecham as portas, quando está naquele lugar que eles acham que ninguém está vendo, eles fazem coisas inomináveis, que não pode nem se referir no meio do povo de Deus. E aí, meu irmão, que coisa que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, ó, aquilo que não pode nem ser referido, aquelas orgias, aquelas práticas de vida contra Deus, as pessoas estão lá escondidas, dizendo assim, ninguém está me vendo, ninguém está me vendo, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Aí Paulo está dizendo, a igreja do Senhor, quando prega a palavra, quando nos cultos nós estamos aqui, quando você com a sua vida testifica de Cristo, quando essas pessoas olham para você, você está reprovando a sua atitude dela, mesmo no quarto fechado, longe da nossa vista, nós reprovamos as obras das trevas, e a luz de Deus chega até ali, naquele lugar horroroso, e diz, vocês estão pecando contra Deus, vocês estão pecando contra Deus. Mas Paulo diz, isso só mencionar, não pode nem ser mencionado na verdade, só o referir, ele diz, é vergonha. Aí o apóstolo Paulo termina, e nós vamos terminar aqui, meus irmãos. O apóstolo termina citando Isaías capítulo 60, no versículo 1. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele aplica a Jesus. No capítulo 60 de Isaías, não precisam abrir, mas eu vou ler para vocês. Diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Esse texto é aplicado pelos
comentaristas, pastores do passado e atuais, a ideia de Cristo. Paulo aplica Jesus Cristo aqui. Cristo, aquele que levantou dentre os mortos e ilumina os mortos. Aqui a gente pode lembrar, por exemplo, de Adão, o Adão morto, que agora ele primeiro tem que ser iluminado e ressuscitado. Ele é ressuscitado. A ideia é que a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ele traz luz ao homem que vive em trevas. Ele resgata o homem da morte para a vida. E aí Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Cristo, quando ele morre ali, e ele agora, ele prova da morte, ele ressuscita e traz luz ao mundo. Ele já era luz ali quando andava, ele é a luz do mundo. E nós também somos luzes, se andarmos na luz, como filhos da luz. Meus irmãos, nunca pense que você encontrará mel no pote, se Deus escrever veneno. William Gurnall, ele diz assim: olha, nunca pense que você vai encontrar mel no pote, se Deus escreveu ali veneno. Uma outra frase também que eu acho bastante interessante é que o pecado, ele é como uma semente encoberta. Se ele é plantado, ele será cultivado. Como é que você pega uma semente? Você pega uma semente, você cava a terra, não é isso? E você coloca terra em cima da semente. Então o que você quer? Você quer que ela floresça. O pecado faz isso conosco. Tem muita gente fazendo isso, cobrindo o pecado em oculto, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está vendo. Mas, meus irmãos, para a gente mostrar para o mundo que nós aprovamos isso, temos que entender que a santidade é a salvação manifesta, como diz Spurgeon. A santidade é a salvação visível. Como é que eu sei que você foi salvo? Pela sua santidade, pela sua vida diante de Deus, que você anda em santidade e novidade de vida. Portanto, o que é que nós temos que aplicar para nossas vidas, que é esse texto do apóstolo Paulo? Meu querido, eu não sei como é que foi sua vida antes da conversão. Eu não sei se você vivenciou uma experiência de vida, com atividade sexual, ou sei lá o que você praticou. Não sei. O que eu sei é que você, que depois que entrou na vida em Cristo Jesus, tudo aquilo que era vergonhoso a Deus deve ser abominado por você, deve ser repelido por você. Você não pode mais cometer os mesmos tipos de pecado. Não dá, por exemplo, a gente assistir nem certos programas, às vezes, com insinuações. A gente precisa começar a purificar a nossa mente, os nossos olhos. Não dá mais para a gente viver da mesma forma. Paulo exorta aquela igreja, porque ele sabe que o pecado sexual arrasta as pessoas, aprisiona as pessoas, e muita gente está presa nesse pecado. Não é à toa que é através de um pensamento de orgias, de pensamentos pecaminosos sexuais, que os casamentos são destruídos. Quantos casamentos são destruídos justamente porque as pessoas não se atentam, não estão ali de acordo na vida conjugal, de acordo com aquilo que Deus fala. E o casamento é desfeito. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, ele diz para o marido e para a esposa que deveriam só se abster do ato sexual, não por muito tempo, só com mútuo consentimento, só para oração e jejum, se tivessem em acordo, mas não por muito tempo, para não incorrer nas astutas ciladas do diabo, na astúcia do inimigo. A questão sexual na nossa sociedade, na sociedade de desejo, é algo forte. Salvador é um lugar com muito apelo sexual. As músicas aqui de Salvador são totalmente apelativas. Os pagodes, os tipos de música, que não só pagode, mas os tipos de música de modo geral, boa parte delas são apelativas. As crianças são estimuladas desde cedo a certo tipo de danças para estimular a questão sexual. As roupas que vestimos aqui, muitas vezes, são roupas que estão mostrando a sensualidade. Nós estamos num contexto que não é igual a Éfeso.
Mas, meus irmãos, o pecado, ele acaba se sofisticando. Ele acaba criando novas tendências. E a gente tem que estar atentos. Temos que estar atentos a isso. Por isso, você que já é crente em Cristo Jesus, faça aquilo que Provérbios diz, no capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que a gente precisa. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos filhos da luz. Não convém um filho da luz praticar obras, praticar coisas dos filhos das trevas, daquilo que os filhos das trevas fazem. E você que não é crente em Cristo Jesus, a minha oração é que a luz de Cristo desperte, abra, que ilumine o seu coração nessa manhã, e que você consiga ser cego pela luz mais brilhante e maravilhosa que já existiu, a luz de Jesus. Que Deus nos abençoe.